Boa tarde, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Boa tarde, imprensa local. Boa tarde, internautas que nos acompanham pelas redes sociais. 21ª sessão ordinária do ano de 2021, 21 de junho de 2021, expediente reduzido, tempo máximo de 30 minutos, conforme artigo 209 do Regimento Interno. Eu solicito à primeira secretária que faça a chamada dos senhores vereadores e das senhoras vereadoras. André Gilberto de Oliveira. Presente. Antônio César da Silva. Presente. Carlos Benedito Casotti. Presente. Edilson José Camilo. Presente. Elson Batista da Silva. Farlim Conrado de Jesus. Presente. Janaína Pereira de Oliveira. Presente. José Osmar Dorigan. Presente. Luiz Carlos de Oliveira. Presente. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Presente. Silvia Forato de Camargo, presente. Edilson Chaves dos Santos. Presente. Havendo o número legal, eu declaro aberta a presente sessão. Solicito à primeira secretária que faça a leitura de uma passagem bíblica. Não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando com uma trava no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Mateus capítulo 7, versículo 1 ao 5. Amém. Amém. Eu coloco em votação a ata da 20ª sessão ordinária realizada no dia 14 de junho do ano de 2021. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. A pasta de documentos diversos, por gentileza. Esses são os documentos diversos que deram entrada nessa casa desde a última sessão até a presente data, o qual estão à disposição dos senhores vereadores. Leitura das preposições que deram entrada nesta casa. Por gentileza, senhora secretária. Projeto de lei número 52/2021, de autoria do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre a revogação da lei número 910, de 22 de dezembro de 1976, que dispõe sobre a concessão da sexta parte da remuneração e do salário esposa. O projeto de lei será encaminhado para comissões de Justiça e Redação e para a Comissão de Finanças e Orçamento. Eu gostaria de solicitar às respectivas comissões para que coloquem seus pareceres para a próxima semana a gente poder votar esse projeto. Próximo. Projeto de lei número 53/2021, de autoria do vereador Carlos Benedito Casotti, que cria o programa Árvore Saudável e Segura, no município de Amparo, e dá outras providências. O projeto de lei será encaminhado para comissões de Justiça e Redação, prazo dia 6 de agosto do ano de 2021, e Defesa do Meio Ambiente, prazo 9 de agosto a 23 de agosto do ano de 2021. Próximo. Projeto de lei número 54/2021, de autoria do vereador Carlos Benedito Casotti, que estabelece a obrigatoriedade de comunicação pelos condomínios residenciais aos órgãos especializados sobre denúncias suspeitas ou ocorrência de maus-tratos a animais nas unidades condominiais ou nas áreas comuns, e dá outras providências. O projeto de lei será encaminhado para comissões de Justiça e Redação, prazo 6 de agosto do ano de 2021, e Defesa do Meio Ambiente, prazo 9 de agosto a 23 de agosto do ano de 2021. Próximo. Projeto de lei número 55/2021, de autoria do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre alterações e acréscimos na lei número 4030, de 20 de setembro de 2019, e dá outras providências. O projeto será encaminhado para a Comissão de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Gostaria de solicitar também às comissões
para que os pareceres sejam dados ainda essa semana, para que a gente possa colocar em votação na próxima segunda-feira. Próximo. Ofício número 131/2021 do Gabinete do Prefeito, subscrito pelo senhor Prefeito Municipal, solicitando a prorrogação de prazo para resposta aos requerimentos números 64 a 71/2021, de autoria dos vereadores Carlos Benedito Casotti, Antônio César da Silva e Luiz Carlos de Oliveira, que solicita a prorrogação de prazo para resposta até 30/6/2021. O requerimento de prorrogação de prazo para resposta está em votação. Votação simbólica, maioria simples. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Próximo. Moções. Moção número 09/2021, de autoria do vereador Farlim Conrado de Jesus. Manifesta apelo ao excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, para que inclua os guardas municipais como beneficiários do programa Casa Própria para agentes de segurança pública. Senhor presidente, eu peço que seja inclusa essa moção na ordem do dia. O requerimento verbal do nobre vereador para inclusão da moção na ordem do dia está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Próximo. Moção número 10/2021, de autoria do vereador Carlos Benedito Casotti e demais vereadores da Casa. Manifestação de solidariedade ao senhor prefeito municipal, Dr. Carlos Alberto Martins e sua família. Eu também vou solicitar e colocar em votação a solicitação para que essa moção seja inclusa e votada na ordem do dia. O requerimento verbal de solicitação para que a moção seja inclusa na ordem do dia está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Requerimentos, por favor, senhora secretária. Requerimento número 74/2021, de autoria do vereador Carlos Benedito Casotti. Requer informações sobre providências adotadas em decorrência da decisão nos autos do processo 01-1976989-18/6. O requerimento está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Próximo. Requerimento número 75/2021, de autoria da Comissão Especial para Acompanhamento da Vacinação contra o Coronavírus Covid-19. Requer cópia do protocolo de pedido de investigação de verba recebida pelo município de Amparo. O requerimento número 75/2021 está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Próximo. Não há mais matérias, presidente. Não havendo mais matérias para leitura, solicito à primeira secretária que faça a chamada dos senhores vereadores ou senhoras vereadoras inscritos para manifestação e expediente. Tema livre, 10 minutos com uma parte. Algum inscrito? Não há inscritos. Intervalo regimental de 5 minutos.
Ordem do dia. Eu solicito à primeira secretária que faça a chamada dos senhores vereadores e das senhoras vereadoras. André Gilberto de Oliveira. Presente. Antônio César da Silva. Presente. Carlos Benedito Casotti. Presente. Edilson José Camilo. Presente. Elson Batista da Silva. Farlim Conrado de Jesus. Presente. Janaína Pereira de Oliveira. Presente. José Osmar Dorigan. Presente. Luiz Carlos de Oliveira. Presente. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Presente. Silvia Forato de Camargo, presente. Edilson Chaves dos Santos. Presente. Havendo o número legal, eu declaro aberta a ordem do dia. Eu solicito à primeira secretária que proceda à leitura das matérias constantes da ordem do dia. Projeto de Lei número 38/2021, de autoria do senhor Prefeito Municipal, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da Lei Orçamentária 2022 e da outras providências. Projeto. O projeto de lei está em discussão. Presidente, esse projeto nós já votamos em primeiro turno, não é isso? É o mesmo segmento, né? Então, Isso. acho que não tem muito o que falar, né? Sim. O projeto de lei ainda está em discussão. Se algum outro vereador quiser fazer uso da palavra. O projeto de lei está em votação. Votação nominal, maioria simples. André Gilberto de Oliveira. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Carlos Benedito. Edilson José Camilo. Favorável. Elson Batista dos Santos. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. José Osmar Dorigan. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Silvia Forato de Camargo, favorável. Edilson Chaves dos Santos. Favorável. O projeto de lei foi aprovado por todos os vereadores. Próximo, senhora secretária, moção número 9/2021, de autoria do vereador Farlim Conrado de Jesus. Moção número 09/2021. Vereador Farlim Conrado de Jesus. Manifesta apelo ao excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, para que inclua os guardas municipais como beneficiários do programa Casa Própria para Agentes de Segurança Pública. A moção está em discussão. Essa palavra, senhor presidente. Pois não, nobre vereador? Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, vereadores. Boa tarde, vereadoras. Boa tarde à imprensa presente. Boa tarde aos internautas que acompanham a sessão de hoje. Senhor presidente, essa moção aqui, ela vem não só a nível de amparo, mas também a nível nacional. Nós estamos aí com a frente parlamentar de cerca de 70 vereadores que são guardas civis municipais. Estamos aí fazendo um apelo novamente para o senhor presidente da República, que sempre nos seus projetos ele vem tirando aí a Guarda Civil Municipal de todos os projetos que até agora que foi colocado que diz respeito à segurança pública. Então esse é mais um, que esse projeto vai ser em parceria com a Caixa Econômica Federal, onde ele vai dar um subsídio para compras de moradia, né, para os segmentos da segurança pública. Então a gente está fazendo essa moção aí a nível nacional para que a gente possa reivindicar os direitos iguais da segurança pública. Porque se a gente faz segurança pública, está inserido no SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, está previsto na Constituição no artigo 144, parágrafo 8º. Então eu não sei o que o presidente aí ele está pensando com respeito aí à Guarda Civil Municipal, que eles vêm tirando a guarda de vários projetos aí. Sendo que um deles também foi a PEC da Previdência aí também, que nós acabamos também não sendo incluído. Então, essa moção ela vai ter mais força, que ela vai ser escrita aí por 70 vereadores do Brasil e também com apoio no Senado. Aí eu peço aos nobres colegas que aprovar essa moção também, se puder também assinar para que a gente possa enviar para Brasília. Muito obrigado. A moção continua em discussão.
A moção está em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Próximo. Moção número 10, 2021, de autoria do vereador Carlos Benedito Casotti e demais vereadores da Casa. Manifestação de solidariedade ao prefeito municipal, Dr. Carlos Alberto Martins e sua família. A moção está em discussão. Eu só solicitaria para nobre primeira secretária, se pudesse ler a moção, porque o que está no teor da mesma dispensa qualquer tipo de discussão. Então, eu gostaria que a casa tomasse conhecimento, gostaria que todos os vereadores, conforme já foi conversado anteriormente, assinassem essa moção. Então, eu gostaria que essa moção fosse lida para o conhecimento de todos. Moção número 10, 2021. Manifestação de solidariedade ao prefeito municipal, Dr. Carlos Alberto Martins e sua família. Senhor presidente, no dia 12 de junho de 2021, recebemos a lamentável notícia de que o senhor prefeito municipal havia sofrido um atentado em sua residência durante a madrugada. Segundo amplamente noticiado nas redes sociais e imprensa, por volta das 2h59 do dia 12 de junho, foram lançadas diversas bombas de rojões na casa do senhor prefeito, causando fortes trondos e aterrorizando os moradores e vizinhos. O episódio nos causa perplexidade e exige rápida resposta por parte do Serviço de Investigação das autoridades policiais e também o posicionamento das demais autoridades e instituições, pois a sociedade não deve compactuar com a brutalidade no relacionamento interpessoal. De fato, vivemos num país livre e devemos lutar pela preservação da democracia, pelo respeito às instituições, pela liberdade de pensamento e de crença e, enfim, pelo Estado democrático de direito, repugnando e combatendo qualquer forma de violência que possa existir. Em condições normais, as divergências entre as pessoas devem ser resolvidas no campo das ideias, ou então pelos meios e modos previstos em lei, e sempre com o devido respeito, e jamais com o uso da força própria ou no exercício das próprias razões. E diante desses fatos, nossa postura não pode ser outra senão de deixar registrada a nossa profunda solidariedade à pessoa do senhor prefeito municipal e de sua família, com extensão aos moradores vizinhos que no meio da noite foram surpreendidos e tomados de grande temor, vivendo momentos angustiantes até entenderem o que estaria acontecendo. E também não podemos deixar de registrar nosso mais veemente repúdio a ações lamentáveis, odiosas, de mau gosto, como esse ataque empreendido contra uma família em sua residência. E pior ainda, no momento em que todos dormiam e não tinham condições de defesa. Pelos motivos aqui expostos, a Câmara Municipal de Amparo apresenta esta moção, para o fim de prestar sua solidariedade à pessoa do senhor prefeito e sua família. Manifestação esta extensiva aos vizinhos que também sofreram com a referida importunação noturna, esperando que os culpados sejam exemplarmente punidos para que tais atos não se repitam em nosso meio. Que cópia desta manifestação seja encaminhada ao senhor prefeito municipal para conhecimento de seu teor e também seja disponibilizada com destaque no site da Câmara Municipal, 17 de junho de 2021, sala das sessões. Muito bem. A moção continua em discussão. A moção está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Explicação pessoal. Eu solicito à primeira secretária que faça a chamada dos senhores vereadores, senhoras vereadoras, inscritos para explicação pessoal. Tempo de 10 minutos, sem apartes, conforme inciso 4º do artigo 185 do Regimento Interno. A relação de inscritos, por gentileza. Primeiro inscrito, senhora secretária, por favor. Primeiro inscrito, vereador Mineiro.
Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereador, vereadora. O presente Boa tarde. aí. Boa tarde. Ô, presidente, primeiro, parabenizar o povo da saúde, né, de ter vacinado mais de 5.000 pessoas. A turma reclama da aglomeração, mas muita gente não foi, né? Os postinhos ficou bem vazio à tarde. Então, demandado por aí. E parabenizar eles. E segundo, sobre o retorno seguro, muitas pessoas estão falando, porque assim, eu mesmo fui pegar o meu lá, fiz na sexta-feira, no site de todo mundo. Um funcionário deu positivo. Hoje ele foi fazer lá, deu negativo, no particular. E bastante gente reclamando disso aí. E foi fazer o particular, não dá negativo. E segundo, pela numeração que marca. Porque alguns saiu marcado e alguns não. Aí a pessoa vai lá marcar. Eu só queria falar um negocinho aqui assim. Se a pessoa marcou errado 1 ou 2 a mais, a vigilância não venha multar essas pessoas, né? Já está tentando voltar a trabalhar aí, que não está fácil. Então que venha numa conversa para melhorar, porque eu marquei 10 lá. Lógico que cabe mais pessoas, mas vai que a vigilância vai lá e fala, não, cabe 7. Então acho que teria que ter um acordo pra gente, não sei se vai multar, né? Só tô falando pra ter essa força pro comerciante para voltar a trabalhar. E muita gente também não tá conseguindo fazer o cadastro. Então amanhã eu vou na prefeitura para ver, bastante gente hoje mesmo me procurou que não tá conseguindo fazer o cadastro. Eu acho que não vai dar tempo de todo mundo fazer, eu acho que vai ser prolongado isso aí. Eu acho, né? Amanhã eu vou ver com o Sidão que tá vendo isso aí, pra ver. Mas hoje é só isso. Obrigado, boa tarde. Obrigado, nobre vereador. Próximo vereador inscrito, por gentileza. Vereador André. Boa noite, vereadores, vereadoras, imprensa. Bom, eu só pedi para falar pelo seguinte: estou sendo muito cobrado a respeito de ultrassom, a respeito da ambulância da hemodiálise. Eu sei que a secretária chegou aqui agora há pouco tempo, mas um jogador, quando entra uma partida de futebol, faltando 10 minutos, a intenção de colocá-lo lá é para que ele faça o gol e ajude a sua partida, pelo menos, não perder. Eu só queria deixar claro às pessoas, inclusive eu mandei até para o Padilha, que eu já tinha feito um requerimento a respeito do ultrassom e que hoje já fui atrás dessa van também. Eu já sei onde ela está, amanhã eu vou novamente atrás. E eu fui eleito para realmente trabalhar no social, para defender a saúde. E eu não sei se isso vai agradar ou desagradar alguém, também não me interessa. E quero dizer o seguinte: a gente tem que realmente cutucar um pouco mais, porque, puxa vida, gente, pelo amor de Deus. Eu tava vendo o pessoal da hemodiálise, é ridículo o carro que colocaram para eles lá. É uma situação terrível. O que eles passam, ficam lá horas sofrendo lá. Eu acho que é um pouquinho de dignidade. Então, eu queria deixar bem claro que o pessoal que andaram me cobrando aí no Facebook, a qual eu já dei a satisfação, que amanhã, sem falta, eu vou estar correndo atrás dessas duas coisas. E amanhã mesmo eu dou uma satisfação para vocês. E aí, seja o que Deus quiser. Mas no que depender de mim, a van volta e essa ultrassonografia vem para amparo o mais rápido possível. Só isso que eu queria dizer. Próximo inscrito. Vereadora Silvia. Boa tarde a todas e todos. Bom, dentre os assuntos do dia que eu queria comentar com vocês, eu acho que o primeiro, por ser da área de educação, é a saída da secretária de educação, professora Alice Veríssimo, deixa agora a Secretaria de Educação e até o atual momento nós não temos um novo secretário ou uma nova secretária, né? Então, eu gostaria de colocar alguns apontamentos sobre essa questão e sobre essa escolha que ainda irá acontecer. Eu acho que, eu sempre coloco aqui, e isso é fundamental, que quando uma pessoa é colocada como secretário, ela tem que ser aberta ao diálogo. Ela precisa ouvir, né? Uma coisa acho que era muito legal da Alice é que ela era parte da rede pública municipal de educação. E isso já é meio caminho andado, a gente espera, para o contato com os professores, que é quem realmente tem que ser ouvido, porque quem está no chão de escola é quem está na linha de frente.
Então, para a próxima secretária ou secretária, eu gostaria que seja uma pessoa que venha com essa abertura, que venha aberta para ouvir os professores, principalmente, porque nós, né, em geral, e nesse caso os municipais, que estamos na linha de frente, que estamos ali no dia a dia, então essas pessoas precisam ser ouvidas, que seja uma pessoa que tenha um conhecimento do segmento educacional no qual ela está indo gerir, né? Porque, veja, gente, é importante colocar a Silvinha. A Silvinha é professora. A Silvinha é professora de quê? A Silvinha é professora de Geografia e Sociologia do ensino médio. Então, a Silvinha está num segmento que é lá o finalmente do adolescente na escola. É a mesma coisa da Alice, por exemplo, que é professora de ensino fundamental? Não. A formação é diferente, gente. Para você dar aula no ensino fundamental, anos finais, do 6º ano ao 3º do médio, são professores chamados especialistas. Então, você coloca o quê? Professores formados em geografia, em história, em português, né? O professor que faz letras. Do 5º ano para baixo, a gente está falando de professores pedagogos, formados em pedagogia, tá? Porque eles têm uma outra forma de relação. O ensino infantil, a creche e o ensino fundamental, anos iniciais, exige uma demanda que é muito diferente dos anos finais e do ensino médio. São universos que, claro, precisam sim andar alinhados, andar de mãos dadas. Inclusive, um apelo que eu faço é que haja um maior reconhecimento, uma maior proximidade entre a rede estadual, que é responsável do 6º ao 3º, com a rede municipal, responsável da creche infantil e anos iniciais, que haja uma conversa maior entre esses dois espaços e que a próxima secretária ou secretário seja alguém que tenha conhecimento, sim, dessa área especificamente, né? Que saiba sobre o nosso ensino público municipal, que conheça a sua história, que conheça os materiais que são usados dentro desses segmentos e que, principalmente, que ouça as professoras e os professores da rede. É fundamental que os funcionários sejam ouvidos e valorizados. É fundamental. Que a gente fica com algumas questões, né? É marcada a presença do SESI como carro-chefe de campanha da prefeitura. Mas os professores participaram dessa decisão? Outra coisa, foi feito um estudo de impacto, porque até hoje, até onde eu sei, o material utilizado aqui na rede municipal é o EMAI, o Ler e Escrever, são materiais que são do governo do estado, muito elogiados. Não só aqui, como em muitos outros lugares que usufruem desse material. E os professores foram consultados, foram apresentados os motivos pelo qual o material da rede municipal precisa mudar? Foi feito um estudo, uma análise, se o material anterior não está cumprindo com o seu objetivo e por isso precisa se mudar o material da rede municipal? Deixa essa pergunta, né? Essa análise, ela partiu de quê? Ela avaliou avaliações, se foi visto que o índice de amparo é baixo, então por isso vai se alterar a apostila. O que foi avaliado para se decidir que o ensino municipal deve ter o seu material modificado e, consequentemente, sua estrutura modificada? Não sei. Eu acho que é importante que o novo secretário ou nova secretária saiba desse desafio, né? De poder explicar o que justifica a inserção de um novo material, de uma nova apostila, né? Na verdade, o ensino público municipal não usa apostila, mas com o SESI passaria a usar apostilas, né? Então tem toda uma discussão em torno desse projeto e eu não sei se ela aconteceu. Se ela aconteceu, eu não fiz parte. Mas é importante, por isso que é importante ouvir os professores da rede, né? Entender o que motiva essa troca. Por que o material vai ser trocado? Onde está o problema do material anterior? Então já deixo aí os meus desejos ao novo secretário ou à nova secretária. Como eu sempre bato na tecla, é preciso planejamento, organização e algo fundamental que o professor Rubem Alves coloca para a gente, que é a escutatória. A gente tem que ouvir. Para executar a política pública, a gente tem que ouvir. Principalmente quem vai executar essa política, quem vai lá colocá-la em prática na linha de frente. Então, esses são os meus desejos aí ao novo secretário ou à nova secretária. Assim como os colegas, eu também gostaria de parabenizar, né, as equipes de saúde. Realmente foi incrível, o dia deles superou a meta, que eram 5.000 vacinados. Minha mãe se vacinou no Jardim Brasil, minha família quase toda se vacina ali. E a organização do nosso bairro estava impecável, os agentes de saúde
deram um show de profissionalismo e organização. Então, foi um dia importante, lembrando que muita gente ainda não se vacinou, muita gente não tomou a segunda dose, e esse dia D foi, sim, muito importante para a construção do avanço da vacina, né? É fundamental que a gente tenha pelo menos 75% da população vacinada. Aproveitando esse ensejo sobre a vacinação, eu gostaria de fazer de novo o apelo em relação à vacinação das lactantes. Já são 16 cidades no estado de São Paulo que estão vacinando as mulheres lactantes. E acredito que seja importantíssimo que a gente reflita sobre a vacinação dessas mulheres, porque é uma vacinação dupla. Não existe previsão ainda de vacinação para os bebês, para as crianças, e quando você vacina uma mãe lactante, você consegue transmitir aquele anticorpo da Covid. Então, é fundamental que a gente se discuta, sim, a vacinação das lactantes e que elas sejam inseridas também no Plano Municipal de Imunização o mais rápido possível. Já enviei uma indicação para a Prefeitura e reitero aqui esse desejo de que essas mulheres sejam inseridas. Lembrando, de novo, são 16 cidades que já contam com a vacinação de lactantes. Outra coisa importante, gente, Conselho Municipal. O Conselho Municipal serve para orientar e construir a política pública junto com o Executivo. Então, é fundamental que os conselhos participem das decisões. A gente já teve problema com a questão do auxílio emergencial, que não passou pelo Conselho. Tem mais coisas que não têm passado. Então, fiquemos atentos, os conselhos precisam ser atuantes. Viemos de 8 anos lastimáveis de aparelhamento de conselhos. Não podemos nunca mais vivenciar isso na nossa cidade. Então, vamos ficar de olho nas questões do Conselho e garantir que eles sejam, de fato, efetivos. Outro ponto que eu queria colocar é que batemos o recorde de 500 mil mortos no Brasil. Tá? Um recorde triste, lamentável. Hoje o Brasil é o 8º maior país em número de mortes por Covid, proporcionalmente. 75% das mulheres grávidas que morreram por Covid estão no Brasil. Mas eu não conheço. 75% das mulheres grávidas no mundo estão no Brasil, é um número muito alto, muito alto. Foi negado, a gente vive um contexto de negação dos R$600 de auxílio emergencial para as famílias que precisam. É impossível a gente viver uma pandemia, uma crise sanitária, uma crise econômica e social sem um auxílio emergencial de R$60 por mês. É o mínimo, talvez. A gente está falando de 50 e-mails de vacina, de propostas de vacinação negados. Tá? A gente está falando de pessoas que queriam negociar, conversar sobre uma possível vacinação no Brasil, terem ficado esperando e não serem atendidas. Ou seja, a gente está falando de um governo federal que se negou a sequer conversar sobre vacina. Inclusive, na época, usou a fala, vai pedir vacina para sua mãe. Complicado, né? Quando o presidente foi questionado das mortes, ele disse que ele não era coveiro. E da outra vez ele perguntou até quando que nós ficaríamos chorando por essas mortes. Então eu acho que são alguns comportamentos que a gente não pode aceitar de forma alguma dentro do Estado Democrático de Direito, né? Não preciso nem falar do vídeo onde o presidente imitou pessoas morrendo com falta de ar, de forma de deboche. Isso está registrado junto também com várias manifestações em encontros populares sem máscara e falas contrárias ao uso de máscara também, inclusive alegando que ela poderia causar algum problema. A gente está falando do chefe da nação. A gente está falando de um termo que é usado foi criado pelo Attili Bembe, de Camarões, que chama necropolítica. Aonde quem tem o poder dita as mortes, aonde os limites éticos são deixados de lado, aonde não há mais racionalidade, não há mais pacto social. A partir do momento que um presidente tira sarro de mortos por uma pandemia, se recusa a usar máscara, se recusa a negociar vacina, diz que não é coveiro para se preocupar com as mortes. Quando isso acontece, acabou o pacto social. Quando isso acontece, acabou o limite ético. Isso está fora das relações entre as pessoas, das relações que devem ser estabelecidas dentro de uma democracia entre as pessoas. E quando isso acontece, a gente precisa, sim, se levantar e nos posicionarmos. É um absurdo que a gente mantenha um tipo de política no nosso país, onde é dito pela assessora do Paulo Guedes
que a morte de idosos é boa para o desempenho econômico. Onde já se viu dizer um negócio desse? Isso é necropolítica. Isso é o fim dos limites éticos. E antes eu achava que o nosso presidente era alguém que estava perdido, que não sabia muito o que estava fazendo, que caiu de gaiato ali. Hoje eu já não tenho esse pensamento, não. Para mim, tudo que está acontecendo ali é muito bem pensado, é muito bem calculado. Ninguém nessa altura do campeonato com 500 mil mortes está saindo sem máscara por aí e dizendo que tudo bem, que tem que sair sem máscara, que máscara diminui a oxigenação, é prejudicial para a saúde. Onde já se viu isso, gente? 500 mil mortes. Não há um pronunciamento oficial para lamentar essas mortes. Fernando Henrique Cardoso fez pronunciamentos oficiais lamentando mortes. Luiz Inácio Lula da Silva fez. Dilma Rousseff fez. Presidente Bolsonaro não se manifesta em relação às mortes. Só mais para concluir, presidente. Então é um absurdo que a gente continue alimentando esse tipo de comportamento político. Esse comportamento político mata. E é por isso que eu me posiciono nessa casa e deixo explícito, porque comigo nunca houve silêncio. Eu sempre fui explícita e sempre deixei muito evidente aqui meus posicionamentos ideológicos. E hoje, mais do que nunca, como sempre fiz desde o primeiro dia que discursei nessa casa, deixo evidente e nunca tive silêncio quanto ao meu fora Bolsonaro. Obrigada. Próximo inscrito, por favor. Vereador Dil. Boa noite, vereadores, público que nos assiste pela internet, os jornalistas aí presentes. Antes de eu entrar nesse assunto aqui, concordo em muitas coisas que a Silvia acabou de falar. Eu acho que é uma vergonha mesmo as 500 mil mortes no Brasil. Eu acho que passou da hora já de alguém tomar providência, né? Nesse sentido do que estão fazendo com a saúde pública brasileira. Mas também deixar aqui também uma indignação da gente quanto à roubalheira que foi promovida no passado, nesses anos que passaram, né? Foram construídos estádios, a maior roubalheira que passou nesse país até hoje, estádios de bilhões e bilhões, né? E que agora a gente vê pessoas aí na política que participaram de governos anteriores totalmente contra o governo agora, né? Só que compactuaram, foram presos. Ou a gente vai negar que teve roubalheira? Não dá para negar, né? Então, a gente a gente fica numa situação complicada porque faz tempo que o brasileiro sofre com isso. Mas de agora, não é com o presidente, com esse presidente aí, a gente está sofrendo. A gente sofreu com os presidentes anteriores, pagando uma conta. O povo brasileiro paga uma conta todo dia de muitos, a grande maioria, chegar em casa e não ter nada para pôr para comer para o filho. Causado por quem? Pelos milhões roubados. Milhões que foram roubados, bilhões que foram roubados. Só que infelizmente a gente não vê a mídia falar sobre isso. A Globo só existe o coronavírus. Só isso. Você pega o canal da Globo, só fala coronavírus. Só que não vê o passado, a roubalheira que fizeram também. A gente não vê falar sobre isso. E é triste, mas eu concordo com a Silvia. Sabe, concordo. Eu acho que a questão da vacinação complicada, eu acho que já era para ter feito, né? Já pelo menos ter colocado a intenção de comprar vacina lá atrás, como foi falado. Tem uns pontos que a gente concorda até, mas tem muitos pontos que a gente discorda, né? Porque eu fico pensando, ontem mesmo estava conversando com a minha esposa.
É inacreditável você ver um Lula vir na televisão e falar de moralidade. É inacreditável, cara. Você pegar um jornal para ler na televisão, você escutar o Lula falar de moralidade. É inacreditável. Um dos maiores bandidos que passou nesse país. Um dos maiores bandidos que passou nesse país. Eu estou mentindo? Sabe? Então, fica difícil, cara. Difícil. Sobre os secretários aqui, que a Silvia até comentou, a secretária de Educação tem sim, o vereador. O prefeito anunciou, tal de Cleusa Albuquerque, eu não sei quem é. É isso, né? Então, Gil, só deixa eu falar, porque a Rosinha veio me mostrar, agradeço, Rosinha. É que eu não, realmente, até eu preparar a minha fala, eu não sabia também. Eu não sei quem é. Então, essa que parece que vai ser a secretária de Educação. Não é, já não sei. Só que a gente fica triste, né? Porque sai a secretária de Educação, saiu o secretário de Saúde. Estou sabendo que tem mais 2 secretários também que estão querendo já sair também. Não sei o que está acontecendo aí com o prefeito aí, não. Né, o prefeito Carlos Alberto? O que está acontecendo no seu governo? O prefeito gravou, vou falar sobre uns pontos dos números aqui, para até a gente passar uma ideia mais correta um pouquinho para a população. O prefeito gravou uma live outro dia, um tempo atrás, esses dias atrás, né? Falando do hospital de campanha, que vai ter que renovar o hospital, o contrato, que era de 3 meses, renovar para mais 3 meses, não sei se ele fala isso, mas ele fala que vai renovar, mas chorando que não tem dinheiro. Falando que não tem dinheiro para nada. Então eu vou refrescar um pouquinho a memória do prefeito, porque não é possível. Ou ele conta mentira para a população, ou o Tribunal de Contas conta mentira para a população, e também o governo do estado não disponibiliza dentro do portal da transparência os recursos que tem, porque alguém está mentindo. Eu creio que seja, acho que é o prefeito, né? Primeiro, hospital de campanha. Eu acho que o SUS paga os leitos do hospital de campanha. Pelo que a gente sabe, o SUS, se paga nos hospitais, deve pagar o atendimento SUS. Isso é uma questão, são 20 leitos. Outra situação também que a gente vê, amparo de 2020 para 2021, Tribunal de Contas está lá, disponibilidade líquida, 31/12, 34 milhões, quase 35 milhões de reais para esse ano, que foi deixado da gestão passada para outra. O secretário teve aí aquele dia que a gente votou aqueles 170 reais lá, que eu falei que dava para ser 500, a gente não votou, o secretário esteve aqui numa live, tudo falou para a gente, falou um monte de coisa aí que na verdade não justificou muita coisa que ele falou. Porque na verdade o dinheiro tinha sim. Certo? O dinheiro tinha. Porque a justificativa que ele deu aí, se você procurar juridicamente, não tem. Então isso é mais uma situação. Aí vamos para a terceira situação. Excesso de arrecadação. Gente, de janeiro a maio, juntando ICMS e FPM, sabe quanto teve de excesso de arrecadação comparado com 2020, Amparo? Graças às empresas de Amparo que não pararam, né? As principais empresas, ninguém parou na pandemia. 11.108.995 reais e 60 centavos. Isso é o excesso de arrecadação. Ou seja, o orçamento foi feito para 2021, isso aqui arrecadou mais do que está no orçamento. 11 milhões de reais em 5 meses. Só entrar no portal da transparência. Não é o Dil que está falando aqui, é o portal da transparência.
Aumento de 27,12% na arrecadação do ICMS, comparado 21 com 2020. E aí não tem dinheiro? Aí vamos então a terceira situação. Ele não gravou uma live um tempo atrás aí, que todo hospital de campanha era dinheiro, recurso que o deputado Edmir Chedi tinha arrumado, que o Baleia Rossi tinha arrumado? Tá aqui, ó. Gravou a live. Edmir Chedi, 1.200.000 para os 3 primeiros meses do hospital. 420 mil por mês para ajuda do custo do hospital. De custo. 150 mil para a estrutura. E depois mais R$1 milhão do Baleia Rossi, que eu lembro que alguns vereadores aqui estiveram no gabinete em São Paulo, do deputado lá, levando o requerimento pedindo R$1 milhão. Estou mentindo? Presidente? Vocês foram lá. E depois o próprio prefeito falou numa live dele que ele estava pedindo na Assembleia. R$1 milhão. Esse dinheiro veio? Se não veio, estava cheio de faixa na cidade agradecendo os 2 deputados, Gilberto. Cheio de faixa na cidade agradecendo, obrigado Baleia Rossi, obrigado deputado Edmir Chedi, do dinheiro do hospital de campanha. Cadê o dinheiro? Queria que o prefeito explicasse isso aí numa live aí, porque é complicado. Outro ponto, que ele fala que não tem dinheiro. Gente, por causa da pandemia, muitos contratos não foram executados. Ou seja, está no orçamento para esse ano e não foi executado. O dinheiro fica em caixa. Aí eu tenho o transporte escolar, que a escola não está trabalhando, ficou um bom tempo parado. Só o contrato das vans lá de ônibus é mais de R$5 milhões. Dinheiro do governo municipal. Mais de R$5 milhões. Por exemplo, mais 2 minutos. Então, só aí você vai ver que tem dinheiro. Então a gente tem, SUS, a gente tem disponibilidade líquida de 35 milhões de um ano para o outro. Aumento da arrecadação de ICMS e FPM de mais de 11 milhões de reais. Os recursos que ele falou tanto do Edmir Chedi e do Baleia Rossi, que acho que não chegaram então. Os contratos cancelados, que não são poucos aí até metade do ano, e vão pelo jeito vai ser mais ainda. Vocês já estão falando, 5 coisas. Mas vamos supor que isso nada tivesse. Vamos supor que o Dil está mentindo, nada disso a gente tivesse. Precisasse arrumar dinheiro. Prefeito, corta cargo de confiança. Tem 40 lá. Não sei se você colocou tudo, mas corta 20. Cada cargo custa R$75 mil para o município de Amparo. Você batia tanto aqui na Câmara, quando a gente foi aprovar, que foram aprovar os cargos aqui, batia tanto que não era para ter cargo nenhum. Batia tanto. Corta os cargos e arruma dinheiro. Por que não corta? Falar é fácil. Na época aqui, vinha aqui na Câmara para tacar terror, que nem o vice-prefeito fazia para os vereadores aqui, era muito fácil fazer. Por que não corta agora? Porque encheu de gente na prefeitura incompetente quando chamava as pessoas que estavam lá de incompetentes, que não serviam para trabalhar. Só que agora essas mesmas pessoas que ficavam no Facebook falando que aqueles eram incompetentes, estão encostadas na prefeitura hoje, ganhando R$4 mil por mês. Só isso. Então, dinheiro tem sim, tem muito dinheiro. É só parar de mentir para a população. Obrigado. Próximo, por gentileza. Vereador Conrado. Conrado. Acabou o tempo. Boa noite a todos novamente. Assim, quando eu assumi a vereança aqui nessa casa, eu protocolei uma indicação para o prefeito, que é a criação da Patrulha Maria da Penha. E
Essa patrulha, hoje ela já se encontra em funcionamento, né? Inclusive aí durante a semana, tem uma situação aí de um agressor aí que tentou aí agredir a esposa com uma faca. E duas guardas civis municipais aí, a Rosa e a Sandra, conseguiu deter esse indivíduo aí, né? Salvando aí a vida dessa mulher. Então a gente relata a importância desse projeto que foi indicado por mim, está engatinhando e eu espero que cada vez mais venha crescendo aí. E estou muito feliz com esse projeto aí. Falando um pouco da questão da saúde, eu tenho acompanhado aí os testes rápidos que estão sendo realizados lá no centro esportivo e gostaria de salientar o empenho das funcionárias muito educadas e o trabalho está ocorrendo assim muito, muito favorável, muito tranquilo, com as pessoas até elogiando aquele trabalho. E a aglomeração ela existe um pouco mesmo, não tem como não ter aglomeração, já que as pessoas estão se cadastrando, às vezes tem um imprevisto lá na hora, tem pessoas sem cadastro que vão lá também, acaba aglomerando e chegam pessoas muito cedo. E aí cedo é natural que vai ter uma fila. E as pessoas estão fotografando aquela aglomeração inicial e já coloca na rede social como se o dia inteiro tivesse aquela aglomeração. E a gente que trabalha lá diariamente, a gente sabe que não é isso aí, né? Então são várias coisas aí várias inverdades que falam na rede social, distorcendo as informações. Gostaria de falar também a respeito de... Não vou citar nomes aqui, mas tem um cidadão... Um cidadão aí que eu acho que ele me acha bonito, ou então eu não sei o que acontece, porque esse cara fica escrevendo algumas coisas sobre mim na rede social aí, que não tem cabimento. O cara tá preocupado que eu tô acumulando cargos, que eu trabalho. Teria que estar preocupado se eu não estivesse trabalhando, pô. É brincadeira. Então vai procurar o que fazer, cara. Se você quiser conversar comigo, a gente conversa pessoalmente. Né? Pode vir que a gente conversa, tira as suas dúvidas do porquê de tudo isso aí, você entendeu? Então eu acho que não é motivo pra ficar escrevendo. Vem conversar comigo. Eu tô aqui na Câmara Municipal, tô na rua, tô na Guarda Civil. Tenho outro trabalho também, graças a Deus que eu tenho saúde para trabalhar. Então eu acho que você deveria seguir o exemplo também e fazer a mesma coisa que eu tô fazendo, né? Nós também estamos reivindicando os 15% de dissídio que foi desde a gestão anterior, que já está mais de 15%, né? Logicamente que a gente não tem que ver o passado, mas esse passado ele está influenciando no futuro. O poder de compra dos servidores ele caiu bastante, né? A lei complementar 173 não deixa de dar nenhum aumento de salário, mas tá difícil, tá complicado. Então a gente tem que ver, olha, a gestão passada ficou 8 anos aí, né? E não foi capaz de dar os 15% de dissídio para os servidores, que é cerca de 4% ao mês. Agora muitos ficam aí criticando 6 meses de gestão, né? Só apontando somente erros. E os acertos, alguém fala? Eu não vejo ninguém falar em acertos. É só erro. Ah, fulano fez isso, fez aquilo, mas dê alguma alternativa para melhorar, né? Mesma coisa nós vereadores, se acha que o trabalho não está condizente, vem e cobra, vem conversar com a gente. Dá a cara para conversar, não ficar falando em verdades aí que é muito complicado. Então, essa é apenas um desabafo que eu tenho aí. E avisar essas pessoas, se quiser conversar, eu estou à disposição. E a casa também pode vir aqui na Câmara Municipal, que a gente tira todas as dúvidas de vocês aí, tá bom? Muito obrigado, boa noite. Próximo, por gentileza. Pastor Elson. Era lá, presidente, para nós. Zerar para Zerar nós, lá, né? Por 10 lá. Isso. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, nobres vereadores. Também boa tarde à imprensa e todos os internautas. Esses dias veio mandado aqui para a Câmara o veto ao meu projeto. Eu quero falar primeiro sobre ele, porque está fresco, né? Sobre essa situação. E por que esse veto vai acontecer? Não é por inconstitucionalidade, embora foi colocado pelo jurídico da prefeitura, mas em 2016 nós vemos que o STF ele permite que os vereadores criem despesa. Permite. É só apontar aonde vai ser o gasto. Mas como o prefeito me chamou e para conversar a respeito do projeto, e quando ele me chamou, e ele disse, pastor, eu gostaria de sancionar
mas devido a ele foi da inconstitucionalidade, eu disse que não era. Ele queria até que eu colocasse como indicação, disse indicação, não colocaria. Por quê? É a importância do projeto, a discussão. Eu coloquei em discussão o projeto na cidade de Amparo. Isso é importante. A indicação não aparece, o projeto pelo menos aparece. Vamos discutir a situação. E nós sentamos, conversamos e fizemos dali um apanhado e uma conclusão. Hoje, segunda-feira, será votado aqui o veto do prefeito, vamos acompanhar. E esse veto dele, mas aí vai trazer um projeto, aqui está o ofício que foi mandado a essa casa, ele se comprometendo em mandar o projeto para a casa do absorvente e um projeto também junto, vai acrescentar. Eu não sei se dá para colocar aí, por gentileza, para a gente observar, o rapaz da... Vai ser, além do kit absorvente, a qual nós votamos nessa casa, conversando com ele, eu passei para ele aí, ele sabe, menino. Que vai abrir. Então, a importância é que ia ter um projeto só. E por que eu aceitei? Porque, além do kit absorvente, vai ter um kit de higiene pessoal. Quer dizer, vai acrescentar. Eu agradeço o Chilavéia também, que conversou comigo, né? E ele conversou comigo a respeito. E estamos acrescentando essa situação. Quer dizer, melhorou o projeto. E eu não tenho vaidade. Porque eu fiz. Não, eu quero que o legislativo apareça e o executivo também. O importante é a população ela ter o direito, na é verdade, de políticas públicas. Eu quero que a população seja atendida. Não importa. E assim que o fizer, estaremos juntos ali, tirando uma foto, entregando o primeiro kit, se for o que nós combinamos. Então, o que ocorre? Só está vendo agora em que área que vai acontecer. Área da saúde ou área da assistência social. Eu preferi, falei com a doutora Cláudia, que seja da saúde, porque nós temos postinho em cada bairro. Então isso aí será melhor. Ficará mais fácil para as pessoas estar pegando e levando o seu kit para casa. E eu tinha colocado, falei com o doutor Júlio, nós tínhamos feito o projeto para poder adequar-se com o CRAS. Mas aí, sentando com o João e também com o prefeito e a doutora Cláudia, entendemos que votemos o projeto, em vez de ser pelo CRAS, que vai ser menos pessoas, vai ser por decreto. Então, o que acontece? Pode atingir até as pessoas com 3 salários mínimos na família. Já melhora. Quer dizer, vai alcançar mais pessoas. Então, é importante que nós consigamos fazer algo que atinge mais pessoas. Se vai demorar um pouquinho mais, porque por esses dias vai ser colocado aqui na casa, mas o importante é que aconteça. Então, eu deixo aqui, e algumas pessoas até me mandaram para mim um vídeo de alguém falando mal, falando dos vereadores, aí vocês passaram vergonha. Eu não sinto vergonha nenhuma. Vergonha é que não planta nada. Nós plantamos e fizemos história. Fizemos tanta história que depois de nós o governador aprovou o kit absorvente nas escolas. E quem foi primeiro? Não foi nós aqui? Então fizemos história. Então acho que o importante é você colocar em discussão. E é bom que isso venha acontecer. A casa está fazendo. E vamos fazer para quem mais precisa. Isso é muito importante que nós venhamos fazer. Então eu quero pedir aos nobres vereadores que nos ajude. Igual uma pessoa ri do projeto, é porque ele não tem mãe, talvez, não tem esposa, não tem filha, não tem ninguém que precise. Deus ajude que não precise. Porque em vez da pessoa apoiar, né, e dizer que só 10 vereadores votou, mentira, a casa inteira votou em favor desse projeto. Todos. É que a pessoa fala as coisas, mas não olha, não entra na Câmara para ver. Entra, entendeu? Todo mundo aprovou, porque é um projeto que faz bem para a sociedade. Então eu vou acatar a sanção do prefeito por uma causa nobre, maior, entendeu? Porque vamos fazer algo que vai alcançar melhor. Isso é o que eu tenho que falar a respeito do projeto. Eu quero deixar aqui meu repúdio também
aos ataques das mulheres que nós estamos vendo nesses últimos tempos. É um massacre. É um massacre. Matando as mulheres, muito feminicídio. Tá demais. Tá demais. E não se fala, quando a gente olha a televisão, hoje é só Covid, ainda até cansado, todo mundo já sabe mais do que isso. Mas não se fala disso. Entendeu? Passa-se como se não fosse nada, em todos os lugares. Outra coisa, eu não sei se vocês viram, mataram um policial em São Paulo. Um jovem policial. Cadê os defensores? Se fosse ao contrário, que a polícia tivesse matado, a primeira coisa que dizer, matou um negro. Matou um negro. Não é assim? E o policial, além de policial, era negro. Mas eu não vi ninguém falar. Mataram uma jovem grávida lá no Rio de Janeiro. A polícia matou, a polícia virou o diabo. Nem fizeram ainda a perícia, ainda como acabou a perícia, para dizer assim, esse foi o fuzil que matou. Eu acho que, lógico que é uma vida, jamais pode fazer aquilo. Ah, e é negra. Não matou ela porque é negra, matou ela porque ela estava ali. E a maioria das pessoas que moram ali são pessoas negras. Mas não matou, o policial não foi lá para fazer, eu vou matar essa negra. Não. Matou, porque infelizmente vive numa guerra aquele lugar. Mas do policial ninguém falou. Mataram ele, enterraram ele. E os defensores, cadê os direitos humanos para essa pessoa, para essa família? É isso que me dói, é ver uma situação dessa. A gente observar que as pessoas usam as cores das pessoas, a raça da pessoa, para poder fazer politicagem. É por isso que o Brasil não vai para frente. Poderia ser melhor. Um país que nós vivemos, na verdade, onde você se assenta e fica julgando as pessoas pelas cores, se você é branco, parece que não tem mais valor. Isso dá a entender. Espera aí, nós somos uma sociedade que devemos respeitar um ao outro, não pela cor que nós temos. A Bíblia diz assim, quem diz que ama a Deus que não vê e aborrece seu irmão que vê, não pode amar a Deus. Não é verdade? Então, nós não temos que amar as pessoas porque ela é chinesa, japonesa, ou brasileira, ou... não, tem que amar a pessoa pelo que ela é, ser humano. Né? Mas eu fico indignado que eu não vi falar nada disso. Outra coisa que eu tenho me indignado muito, quando a gente olha aquela CPI, dá nojo, vergonha de ser brasileiro, o desrespeito com as médicas e vou dizer mais, com as mulheres. O desrespeito com aqueles que estão ouvindo. Um bandido que está sentado ali como senador da República, Renan Calheiro, aquele Omar Aziz, 675 milhões, ele roubou. Ele está ali. E pega uma médica, xinga a pessoa, desfaz da pessoa. É só no Brasil que acontece isso. O PT, junto, acompanhando, porque, bom, disso aí eles entendem muito de roubo, né? Então, infelizmente, não vou dizer que é todas as pessoas, mas infelizmente, porque um partido que apoia um bandido condenado, porque o Lula não é inocente, ele está condenado. É porque ele só tem essa carta. Agora, eu não acredito que o Brasil vai conseguir eleger um bandido. Aí nós se colocamos todos no mesmo lugar. Na mesma posição. Né? Ah, o traficante, ele é ruim, mas me dá uma cesta básica, ele é bom. Me dá uma gato net, tá bom. Né? Ele mata o meu filho, mas é bom. Gente, o que é isso? Vão para a rua, respeito. Democracia é isso. A democracia que as pessoas vão para a rua quebrar vidro de banco, quebrar as coisas. Olha, o pessoal quando vai do bem, vai no dia de domingo, ninguém quebra nada. Ninguém dá prejuízo. Eu não sei qual que é o motivo. Agora, sim, morreu 500 mil pessoas. Temos que chorar assim os mortos. Na igreja morreu pessoas. Mas quanto que matou e mata a corrupção? Quanto que matou e mata? A corrupção mata muito e muito mais. Né? Agora, como diz o nobre vereador Dil, né? Quem é a Globo para falar alguma coisa? A Globo. Lógico que vai falar mesmo, porque está doido para que entre os partidos dos trabalhadores para dar dinheiro para eles, né? Novamente, para ganhar bilhões, né?
para ganhar bilhões, mas que nós possamos ter cuidado. Agora, quanto nós observarmos que está trocando de secretaria nesses 6 meses, isso a gente tem que entender que é uma prerrogativa do prefeito. Ele é o gestor. Ele sabe onde precisa mudar. No caso da educação, não. Isso aí foi ela que pediu, devido ela passou no concurso, aí é outras coisas, né? Mas eu não acho novidade, o governo ele tem todo o direito, quem está à frente do trabalho, de acertar, né, a carga, né, resolver o problema. Agora, só há 6 meses de governo, olha, não é porque eu sou líder de governo, não é porque eu estou junto, eu acho que a gente tem que primeiro esperar, né? As pessoas querem que as coisas aconteçam assim, em 6 meses, coisa que durante 8 anos, né, os governos ficou, tanto o que passou como os outros, e tem coisa que não solucionou, mas em 6 meses não se resolve tudo. Mas o esforço que nós temos visto, né? E outra coisa, mas porque voltou atrás, só é grande quem sabe voltar atrás. Quem não sabe voltar atrás não é grande. Tá vendo lá? Errou. Se a gente vê que está errando o caminho, a inteligência nos mostra que devemos dar meia volta. Quem não é inteligente vai embora. Né? E muitas das vezes nós vemos que alguém falou assim, porque voltou atrás, quando falou que ia fazer o quadro, voltou atrás, tá bom, pelo menos voltou, e outros que não voltam. Mas engraçado que ninguém fala de Jaguariúna lá, que fez os quadros, fez isso e aquilo, né? Nós temos que entender uma coisa, é muito cedo, podemos cobrar algumas coisas, mas não tudo também, e colocar na costa do prefeito todos esses anos em 6 meses. É isso que eu quero deixar aqui claro. Obrigado a todos. Muito obrigado. Próximo inscrito. Vereador Carlos Casotti. Eu convido a nobre vereadora Rosinha para assumir a presidência da mesa. Boa tarde, senhora presidente, mesa, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Eu gostaria de usar um pouco a tribuna, primeiramente para dizer que na semana passada, eu mais o vereador Mineiro, nós estivemos visitando o setor da ambulância. Tão questionado, fiquei sabendo que o senhor esteve lá também, pastor. E a gente constatou algumas coisas lá no setor. Primeiramente, nada daquilo que está sendo vinculado nas mídias sociais, nada. Nós ouvimos as pessoas, os motoristas, depois nós conversamos com o chefe do setor de ambulância, tivemos lá reunido por mais de 2 horas praticamente, conversando com ele, e vimos uma equipe coesa, que precisa de algumas coisas, mas que estão trabalhando com afinco, com dedicação, para que os pacientes sejam atendidos da melhor forma possível. Outra coisa que nós ouvimos e questionamos foi a respeito da hemodiálise, nobre vereador, que nós estivemos lá, e os próprios motoristas, eles nos falaram, nos garantiram que as pessoas que usam a hemodiálise, eles preferem muito mais a Doblô, que é um veículo muito mais amplo e baixo, porque quando a pessoa faz a hemodiálise, eles ficam debilitados. Então, eles têm dificuldade em subir no veículo. Aí o vereador Mineiro, que pode comprovar minhas palavras, que nós ouvimos em loco. E os próprios pacientes preferem esse tipo de veículo a Doblô. E, inclusive, amanhã nós estaremos lá novamente, porque nós pedimos uma carta de reivindicação. E o pastor, se o senhor quiser ir com a gente também, no final da tarde a gente fala o horário, a gente pode ir nós 3. Quem mais quiser ir, porque nós solicitamos uma carta de reivindicações para que a gente possa falar com a secretária de saúde, mais com o prefeito, para atender a parar certas arestas que estão tendo nesse setor. Mas, a grosso modo, está tudo correndo a contento. Pelo menos foi o que nós levantamos nessa visita. Outra coisa que já foi dita aqui, e eu tinha marcado aqui para falar, é a respeito da mudança no secretariado. O próprio prefeito, quando ele assumiu, ele disse que ele teria a prerrogativa de escolher a sua máquina para que as coisas funcionassem a contento.
e que ele não teria dúvidas em substituir caso os secretários não correspondessem às suas expectativas. A gente sente a saída da Alice, da pasta que ela está ocupando, né? Mas foi decisão dela, não partiu do prefeito. Ela vai assumir ela passou num concurso, segundo o que a gente foi informado, e por isso que ela optou em deixar a pasta. Outra coisa que eu gostaria de colocar aqui é a respeito, mais uma vez, volta aquele assunto do dinheiro que a prefeitura tem. Deus queira que tivesse mesmo. Aí a gente iria exigir, né, maior atuação em tudo o que está acontecendo. Só que a gente teve aqui uma prestação de contas no mês 3 e foi colocado para a gente uma outra forma de ver a situação. O nobre vereador Dil provavelmente tenha tido presente, o senhor acompanhou. E é o seguinte, a gente fica pensando nos números que foram colocados. Estão falando em 34 milhões que uma gestão passou para outra gestão. E beleza. Então a gente fica pensando da seguinte forma. Se do ano de 2020 para o ano de 2021, a administração anterior deixou 34 milhões para essa administração, quanto será que a mesma administração passou de um ano para outro para ela mesma? A gente tem que raciocinar dessa forma. Se eu deixo no meu caixa 34 milhões para o próximo gestor, na minha gestão, quanto que eu deixei para mim mesmo? Agora, se eu tinha tanto dinheiro assim, e a pandemia, o ano passado, estava comendo solto, nós sabemos disso. A pandemia começou lá nos meados de fevereiro do ano passado. Só de recursos para a Covid, nós sabemos que Amparo recebeu 18 milhões, uma coisa assim. Gostaria que vocês raciocinassem da seguinte forma. Se eu tinha todo esse dinheiro em caixa, por que eu não fiz e cobro da atual gestão aquilo que eu não fiz na gestão passada? Desculpa, nobre vereador, com todo o respeito que eu tenho pelo senhor, o senhor sabe o quanto que eu gosto do senhor, mas o senhor participou ativamente da gestão passada. O senhor foi vereador um certo período, o senhor foi secretário, o antigo secretário da Fazenda, o Paulo Rossi, ele ficou na Secretaria da Fazenda por volta de 7 anos, né? Uma pessoa de alto gabarito, alto conceito, merece todo o nosso respeito. Agora, se tinha todo esse dinheiro e nós deixamos para o próximo governo gerir isso, por que eu não fiz ações que favorecessem a municipalidade? Eu não gastei na época devida. Então a gente fica pensando nesse aspecto. Por que eu cobro agora? Por que eu cobro agora? E na época que eu tinha a caneta na mão, o senhor como secretário tinha a caneta na mão. O senhor tinha influência na administração. O senhor tinha influência na administração, o senhor era secretário. Né? Não estou questionando, estou só colocando uma linha de raciocínio, nobre vereador. Isso, tudo bem. Até o momento que o senhor pôde ser secretário, o senhor foi secretário. Isso, tá. Mas nas gestões anteriores também ações poderiam ser tomadas, algum tipo de ação. Tá? Então a gente está adotando essa linha de raciocínio. Agora, não estou acusando nada, não estou acusando ninguém, estou simplesmente raciocinando e vendo números. Se eu tinha todo aquele dinheiro, por que eu não gastei em favor da municipalidade? Por que eu não fiz ações concretas? Por que eu não dei o seguro emergencial que hoje é cobrado, eu não dei a gestão passada? Tá? Não, só uma linha de raciocínio. Tá? Cada gestão
trabalha de uma certa forma, mas nós temos que pensar dessa forma. O que eu gostaria de colocar também é que nós, vereadores, nós somos fiscais. Nós podemos pedir, a hora que a gente quiser, reuniões, nós podemos questionar as coisas, nós podemos ir lá ou solicitar a presença aqui do secretário para esclarecimentos. Seria, eu acho que mais viável de nossa parte, ao invés da gente ficar levantando questionamentos e confundindo a opinião pública, trazer aqui o secretário novamente para que ele possa, em números concretos, mostrar a real situação da prefeitura municipal. Vocês sabem muito bem que nós podemos entrar na prefeitura a hora que quiser, pedir reunião com o prefeito a hora que a gente quiser. Sabe quando que o prefeito pode entrar aqui dentro dessa casa? A hora que a gente convocar ou solicitar, fizer um convite para ele vir. Só assim ele entra aqui, fora disso não. Então nós podemos exercer esse nosso direito de fiscalizar. Ao invés da gente fomentar problemas, questionar, fazer questionamentos e deixar a população em dúvida, vamos exercer o nosso direito, vamos trazer informações concretas para a população. Eu acho que isso seria muito mais viável e uma forma muito melhor da gente trabalhar. Muito obrigado. Como assim, nobre vereador? Não, nós temos como convocar os atuais, os antigos fica difícil. O outro para uma coisa, bota num. Não, nós temos como questionar as pessoas da atual administração. Muito obrigado. Mais algum inscrito? Sem mais inscritos, presidente. Então, eu convoco os senhores vereadoras, as senhoras vereadoras, para a sessão extraordinária que será realizada no dia 23 de junho, às 10 horas da manhã. Muito obrigado a todos, boa noite, que Deus esteja com vocês sempre. Amém.